Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Lado B, onde buscamos juntos desvendar os mistérios da mente e do mundo. Eu sou Fabiana e fico muito grata e muito feliz por vocês estarem aqui comigo novamente. Recentemente, ano passado, foi lançado um livro incrível da jornalista Kate Moore, que conta uma história fabulosa de uma mulher incrível que eu admiro muito, e foi muito bacana ver que essa história foi mostrada ao mundo por vários motivos. Já vocês vão entender o porquê da minha empolgação em contar isso para vocês. Essa história envolve assuntos científicos, o que na realidade não é o foco do canal. Então eu não vou entrar em detalhes chatos científicos, só algumas coisinhas que fazem parte do contexto e que sem elas a história ficaria sem pé e sem cabeça, como eu costumo dizer. Eu reconheço muito o valor da ciência para nossa sociedade, porém ela teve seu preço. Hoje a gente vai começar falando de Marie Curie. Acredito que algumas pessoas já tenham ouvido falar dela. Afinal de contas, ela foi uma cientista física, química e a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em 1903, na categoria de física, dividindo o prêmio com seu marido Pierre Curie e mais 2 colegas cientistas. E em 1911, ela ganha outro Nobel, dessa vez na categoria de Química. E ela foi também a primeira pessoa e a única mulher, até os dias de hoje, dentre as 64 laureadas pelo Nobel, a ser premiada por 2 vezes. Só por aí, vocês já imaginam a grandiosidade dessa mulher, que era, sem sombra de dúvidas, muito à frente do seu tempo. Diferente do que muitas pessoas pensam, acreditam, a Marie Curie não descobriu a radioatividade, mas foi com a sua dedicação, visando melhorar a vida das pessoas, que ela viveu praticamente em função de estudar a radioatividade para conseguir trazer os seus benefícios, que são utilizados até os dias de hoje. O elemento rádio, extraído do urânio, que despertou a curiosidade em muitos cientistas, mas que não chegaram muito longe, foi somente Marie Curie e Pierre Curie, com o seu amor genuíno pela ciência, que conseguiram isolar, estudar e aperfeiçoar até o ponto em que ele pudesse realmente ser utilizado de forma correta, benéfica pelas pessoas. Claro, como a gente já está cansado de saber, um trabalho com algo tão benéfico, mas ao mesmo tempo tão perigoso, que é levado muito a sério por quem ama aquilo que faz, uma hora ou outra acaba sendo usado de forma vil por pessoas gananciosas. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho melhor esse monumento do empoderamento feminino e descobrir não só como Marie Curie literalmente deu a vida por esse estudo do elemento Ra número 88 na tabela periódica de química. Nascida na cidade de Varsóvia, na Polônia, em 1867, Marie começou seus estudos na faculdade clandestina que tinha na Varsóvia, que era conhecida como faculdade volante, ou voadora, ou flutuante. Nessa época, as mulheres, elas eram proibidas de frequentar a faculdade. Eu falei mais detalhadamente a respeito disso num outro vídeo, que eu não consigo me lembrar agora de cabeça, mas depois eu vou procurar lá na playlist e deixo na tela final para vocês. Como eu já disse, monumento do empoderamento feminino. Isso sim é empoderamento, não usar mini saia. Mas quem quer pode usar. A sua paixão pela ciência aumentou quando a sua família, que era de classe média, eles viviam razoavelmente bem, de repente cai na extrema pobreza, perdendo todos os seus bens por causa de manifestações, levantes,
para reconquistarem a independência da Polônia, que nessa época havia sido tomada pela Rússia. O pai de Marie, que era professor na Universidade Volante, foi demitido das suas funções porque a faculdade foi fechada. Os russos não queriam que os poloneses ganhassem mais conhecimento, mais sabedoria. Afinal de contas, a gente sabe que são essas coisas que realmente nos fortalece e nos dão poder. Então, quando a universidade é fechada, ele leva para casa vários instrumentos para continuar os estudos dele. E é aí que a Marie se envolve completamente nos estudos junto com o pai. Em 1891, aos 24 anos, Marie vai morar na França, em Paris, junto com a sua irmã mais velha e o seu cunhado, para poder estudar. Paris já era mais moderna e permitia que mulheres frequentassem a faculdade. Era algo relativamente novo, algumas pessoas não aceitavam isso muito bem, porém estava começando essa liberdade para a mulher. Paris, na verdade, é conhecida por ser uma das primeiras cidades a reconhecer o valor intelectual das mulheres. Como vocês já podem imaginar, a Marie dedicou todo o seu tempo aos estudos. Para isso, trabalhando nas horas vagas como governanta. Ela era uma mulher bastante independente e não demora muito para ela sair da casa da irmã e do cunhado e ir morar num porão que ficava mais perto da universidade, o que facilitaria muito os seus estudos. Ela passou realmente por muita dificuldade. Às vezes ela precisava usar todas as suas roupas, mas quando eu digo todas, são todas mesmo, ao mesmo tempo, para ela conseguir se proteger, suportar o frio que fazia lá. É dito que ela também amava tanto os seus estudos que às vezes ela chegava a esquecer de comer por horas, até por dias. Hoje a gente sabe que, além disso, ela realmente esquecia. Por várias vezes ela realmente não tinha dinheiro para se alimentar. Ela trabalhava, sim, mas para bancar os seus estudos, pagar a faculdade, comprar livros. Ela era uma aluna tão brilhante que assim que ela se formou, ela já começou a trabalhar num laboratório, mas ela queria mais, ela queria mestrados, doutorados, adquirindo mais diplomas, adquirindo mais especialização. Então a Marie passa a dar aulas à noite. Em 1894, apenas 3 anos após ela ter chegado em Paris, Marie Curie já possuía, aliás, ela ainda não era Marie Curie, Marie possuía já 2 diplomas, e ela inicia uma pesquisa com materiais metálicos magnéticos. Para esse estudo, que era realmente bastante grandioso, ela precisava de um ambiente maior, de um laboratório maior. E é aí que ela é apresentada a Pierre Curie, seu futuro marido, que compartilhava do mesmo amor pelas ciências que ela. Então, trabalhando juntos, não demora muito, eles já começam a ter um relacionamento. Em 1895, já casada com Pierre, agora sim Marie Curie, ela fica sabendo que 2 cientistas descobriram que o raio-x não necessariamente precisava de uma fonte externa de energia para funcionar, mas essa energia podia ser extraída dos sais de urânio, o que reduziria muito o valor de cada radiografia, na época chamada de raio-x. Eu, quando pequena, ainda conheci como raio-x. Depois de uns anos, né, que foi mudado o nome, assim, deixaram ele um pouco mais chique. Com essa descoberta, a Marie e o Pierre descobrem que durante a extração dos sais de urânio eram emitidos raios praticamente invisíveis. Então ela abandona a pesquisa com os materiais magnéticos, porque ela se apaixona, ela adquiriu um verdadeiro fascínio pelo elemento rádio, além de ser um excelente campo para uma tese, muito maior do que os materiais metálicos. A tese, para quem não ouviu falar, é um trabalho científico
Parecido assim com o TCC das universidades, só que muito mais complexo, que é exigido para cientistas, mestrados e doutorados. Em 1897, 2 anos após se casar, nasce a filha de Marie e Pierre Curie, a Irene. Do jeito que esses dois trabalhavam, não me perguntem como eles arrumaram tempo para isso, tá? Mas eles arrumaram e a Irene nasceu. Em abril de 1906, a Irene estava com 9 anos, elas perdem o Pierre, que debaixo de uma forte chuva, ao qual mal se podia enxergar, acaba sendo atropelado por uma carruagem puxada por vários cavalos. Nessa época, era de costume usar-se 4 cavalos para puxar carruagens maiores. No primeiro conflito mundial, que aconteceu em 1914 e foi até 1918, com a pesquisa já bastante avançada, a Marie bastante conhecida no mundo das ciências, bastante admirada já, ela consegue angariar fundos para criar vários hospitais de campanha móveis para auxiliar com o trabalho dela no diagnóstico. Dessa forma, muitos, mas muitos soldados mesmos tiveram a chance de utilizarem torniquetes, imobilizações e não perderem os seus membros, o que acontecia na maioria dos casos. Como não se sabia, antes do estudo dela, que tinha ferido por dentro dos membros, na maioria das vezes ele acabava sendo amputado sem a necessidade. Às vezes por causa de uma simples fratura. E é claro, depois desse enorme feito, eu não preciso nem falar para vocês qual foi o tamanho do reconhecimento dessa mulher, que foi convidada a ocupar a cadeira anteriormente do seu marido, sendo ela a única mulher entre os diretores cientistas mais renomados da época. Com 55 anos, isso em 1922, agora com a ajuda da sua filha Irene, que já estava com 25 anos e obviamente também se apaixonou pela ciência, assim como os pais, a instituição, que agora era comandada por ela, recebe 4 prêmios Nobel. Dentre eles, um vai para sua filha Irene. A Marie Curie recebeu tantos prêmios que não dá nem para contar. São medalhas, troféus, e a gente não consegue nem encontrar o número disso, por mais que pesquise. O seu último prêmio foi recebido em 1931, 3 anos antes de falecer por causas naturais. Obviamente, devido aos efeitos nocivos do rádio, que ela manipulava sem nenhuma proteção até descobrir esses efeitos. O trabalho da vida da Marie Curie era algo que não podia passar batido, ser esquecido. Ele realmente merecia ser lembrado para sempre, principalmente no campo da medicina, onde até hoje ele é utilizado com pacientes oncológicos, pacientes portadores do câncer, são tratados com rádio. Desde Marie Curie, outros cientistas fizeram outras pesquisas, mas não conseguiram descobrir, encontrar nenhuma outra forma de tratar o câncer e, de repente, até curar o câncer. Como já é de praxe, esperam a pessoa partir para fazer uma homenagem. Então, póstumamente, é erguida uma estátua em tamanho natural em homenagem a Marie Curie. Espero que de onde ela esteja, ela possa ter visto essa homenagem muito merecida. Mas, infelizmente, nem tudo na vida são flores. E agora nós vamos conhecer a história das famosas moças que brilhavam. Hoje, os cientistas têm um pouco menos de credibilidade por causa da gente ter visto vários cientistas fazendo muita caquinha. Mas até poucas décadas atrás, eles viveram seus tempos de glória. E foi justamente por isso que eles foram tomados pela arrogância. A arrogância essa que fez com que eles acreditassem que eram, sei lá, deuses.
E a partir do momento em que se adquire um excesso de autoconfiança, é aí que você começa a pecar e fazer as cacas. A persistente e ingênua ideia de que o progresso científico era a coisa mais importante do mundo e completamente isenta de falhas, cobrou muitas vidas pelo seu preço. Por causa daquele efeito luminescente de brilhar no escuro que o rádio possuía, não demora muito a ele ser difundido, conhecido por praticamente o mundo. E mesmo antes de se finalizarem todos os testes necessários para comprovar onde encaixaria sua eficácia, quais os seus efeitos colaterais, é então que o empresário William J. Hammer tem a brilhante ideia de criar uma tinta com o rádio. De início, a ideia era que os relógios dos soldados que iriam para o primeiro conflito mundial utilizassem relógios que pudessem ser enxergados no escuro. E o rádio permitia isso. E mesmo alertado por Marie Curie, que ainda estava estudando o rádio, ao qual ela já tinha notado que não tinha mostrado ainda todo o seu poder de cura e destruição, dependendo de como utilizado, a tinta é criada e os relógios passam a ser produzidos. A estimativa entre Estados Unidos e Canadá, que eram aliados, é que cerca de 4.000 pessoas foram expostas ao rádio durante a produção desses relógios. Porém, os relógios que foram produzidos para os soldados foram feitos assim meio às pressas, então não se teve um contato assim tão direto por causa do enorme sucesso e da enorme futilidade da burguesia, que sempre adorou um brilho, e aquilo passou a ser sinônimo de riqueza, luxo, glamour e poder. Os cientistas que deviam trabalhar em função de um mundo melhor se viram como popstars, sendo aplaudidos, ovacionados pela população. Afinal de contas, como eu disse a vocês, o rádio despertou interesse não só da Marie e do Pierre, mas de vários cientistas. Porém, esses outros cientistas não tinham o mesmo amor e a mesma cautela que o casal tinha. E a partir daí que começa a abrir uma fissura no conceito que chegou a comparar os cientistas como o próprio criador. Como diz o ditado, né? Quanto mais alto se sobe, não tendo boas intenções, maior é o tombo. Lá pela década de 30, começa a se descobrir que o rádio não é a pedra filosofal, que chegou a ser usado, gente, pasmem, como elixir da vida. O rádio foi usado em tônicos que diziam que aquilo ia dar mais tempo de vida, a juventude ia se estender por mais tempo. Houve até empresas de margarina que alegavam ter o rádio no seu produto para vender mais. Mas graças a Deus não tinha, eram propagandas enganosas. E aí as tais garotas que brilham deixam de ser uma dádiva e passam a ser vítimas. Então, lá, com o fim do primeiro grande conflito, em 1918, aqueles tais relógios utilizados pelos soldados passam a ser muito requisitados. Primeiro nos painéis dos relógios, nos ponteiros, que agora, como eles serviriam para a burguesia, teriam que ser feitos com muito mais. E as indústrias que produziam tais objetos, para glamorizar ainda mais essa criação deles, contratavam jovens garotas bonitas para trabalhar nessa produção. Tinha-se, aliás, eu acho que realmente a mulher ela tem um pouquinho mais de delicadeza, portanto eram mulheres que trabalhavam nessa parte, na pintura
desses ponteiros, desses painéis. Elas recebiam um salário realmente muito significativo mesmo, até para os dias de hoje. Imaginem uma época pós-conflito, onde qualquer trabalho era aceitável. Então essas moças, elas eram consideradas muito sortudas. Mas infelizmente a derrocada veio e não demorou muito. Bora lá entender o porquê que o rádio foi extremamente agressivo com essas garotas em principal. Elas eram instruídas a molhar o pincel que elas iam utilizar para pintar os ponteiros, que precisava ser algo assim bem delicadinho, na boca. Sabe quando a gente vai fazer uma pintura assim um pouco mais fininha? Eu lembro de estar na escola fazer isso. A gente punha o pincel na boca, arrumava com a língua para ele ficar bem fininho, para você fazer um traço fininho, para passar uma linha numa agulha. Então elas eram ensinadas a fazer isso. Por milhares de vezes elas colocavam esse pincel que era umedecido no rádio diretamente na boca delas, na sua forma mais concentrada, porque no elixir era colocado bem pouquinho só para dar uma corzinha, mas tinha uma quantidade muito menor de rádio do que a que elas receberam. Com esse contato constante com o rádio, ele impregnava na roupa, na pele. Então, quando as meninas saíam, mesmo depois de tomar banho e tudo, elas brilhavam e acabaram virando as verdadeiras garotas propaganda dessas indústrias. Elas eram chamadas de lindos vagalumes, em uma época onde a escuridão era mais presente do que a luz durante a noite. Esses empresários e a galerinha que trabalhava no laboratório dessas empresas sabiam dos efeitos nocivos do rádio, alertados por Marie e Pierre. Acontece que eles agiam como se fossem pobres inocentes que não sabiam de absolutamente nada. E não demora muito para essas garotas irem caindo doentes uma a uma. O rádio, ele não só impregnava, mas ele penetrava principalmente nos ossos. Os nossos ossos, vocês já devem ter visto, né? Um ossinho de frango quebrado, como ele é dentro, todo furadinho. Devem conhecer a pedra pome. Então, aquilo entranhava de tal maneira nos ossos que era impossível de fazer com que ele saísse. Quem começa a perceber isso são os dentistas, obviamente, porque os primeiros ossos a serem atingidos eram os dentes, era o maxilar, a face. Porém, esses dentistas foram coagidos a ficarem de bico calado. Além da deteriorização dos dentes, causava úlceras na boca que não se curavam com medicamento nenhum. Chegavam até sarcomas enormes que ia deixando o rosto das meninas completamente destruído. A primeira moça a perder a sua vida foi em 1923, mas não sem antes passar por muito sofrimento. No caso dela, o maxilar se desprendeu completamente do crânio porque deteriorou essa região a ponto de cair da face. Logo a população para de chamar elas de vagalumes e elas começam a ser chamadas de zumbis. Em tempos onde o povo agradecia por ter um trabalho que pudesse pelo menos colocar pão na mesa, é claro que não passava pela cabeça dos trabalhadores que, além do direito a um salário pelo serviço prestado, eles tinham também direito à segurança no trabalho. É uma grande pena, né? Mas, infelizmente, algumas coisas só progridem por causa da regressão, da destruição de algumas pessoas. E hoje o que nós temos de direitos trabalhistas em praticamente todo mundo, onde obviamente, é claro, em alguns determinados locais aí não são seguidos, principalmente locais mais pobres, onde as pessoas agradecem por ter um trabalho e não se importam de não ter segurança. Essas mudanças aconteceram por causa
das garotas que brilhavam. Assim como é até hoje, como sempre vai ser, algumas pessoas têm um sistema imunológico mais frágil, outras têm um sistema imunológico mais forte. Essas garotas cujo imunológico era mais resistente demoraram mais a sucumbir, que foi o caso da Grace Fryer. Assim que ela percebeu a gravidade da intoxicação que aquele rádio fazia, ela chamou outras garotas para unirem forças e mostrar para o mundo que tinha algo de muito errado acontecendo ali. A Grace começou a notar que enquanto elas trabalhavam com roupas comuns, o pessoal que trabalhava no laboratório era cheio de parafernália, de equipamento de segurança. Após a perda das primeiras garotas, esse foi o primeiro sinal de alerta. Por que que eles usam tanto equipamento de segurança? Quer evidência mais clara de que eles sim tinham pleno conhecimento dos efeitos colaterais que o rádio podia causar? Agora vocês imaginem, naquela época, conseguir um advogado que tivesse um caráter forte a ponto de enfrentar empresários tão poderosos. Aí já começa uma grande batalha para essas meninas. A força de vontade, a garra, a sede por justiça dessas meninas foi tanta que permitiu que elas ficassem firmes de pé até 1928, quando elas finalmente ganham a causa contra esses empresários, que eram empresários de duas grandes potências, a Radio Dial Company e a United States Rail Corporation. O que vem agora chega a dar um embrulho no estômago de até onde o ser humano pode baixar o nível. Os empresários, extremamente altruístas e bondosos, se propuseram a pagar uma indenização para essas garotas, pagar todo o tratamento médico delas e, enquanto elas vivessem, uma pensão mensal, sabendo que essas meninas tinham no máximo meses de vida. E mesmo passando por todo esse sofrimento, essas meninas ainda foram repudiadas pela sociedade, porque foi espalhado um boato de que o que elas tinham não tinha sido causado pelo rádio. Afinal de contas, o rádio tinha sido usado por soldados, o rádio era usado em outras coisas e ninguém tinha ficado doente. Por que só elas? Não é porque elas colocavam o rádio diretamente na boca, não é porque elas não tinham conhecimento nenhum dos perigos daquele elemento. Tanto que elas brincavam, elas passavam nos dentes, ficavam rindo uma da outra durante o trabalho. Não, o boato é de que elas tinham uma vida muito promíscua e contraíram sífilis. Gente, eu vou mostrar agora para vocês um relógio que foi produzido em 1930. Vejam como ele está nos dias de hoje. Essa foto foi tirada no ano passado para a publicação do livro. Nós estamos em 2025, 95 anos, quase 100 anos, e o rádio desse relógio ainda brilha. E isso não acontece só com os materiais que foram pintados com essa tinta de rádio. Isso também acontece com os corpos das garotas, que há pouco tempo alguns foram exumados e ainda brilhavam. E a gente deve muito a essas meninas que foram verdadeiras forças da natureza, porque foi graças a elas que começou-se a abrir os olhos para os direitos trabalhistas. E claro, também a Kate Moore, que fez um trabalho excepcional de pesquisa histórica, médica, científica, correu atrás, conseguiu o apoio de várias mulheres cientistas, vasculhou a história toda do rádio até quando foi descoberto e lançou esse livro, Radioativas, as mulheres que lutaram contra o tempo. Fica complicado aqui para eu falar para vocês o mês, o dia. Vocês estão cansados de saber que isso acontece. Cada lugar a gente vê uma data diferente. Porém, o livro foi publicado pela Dark Side. Vocês sabem que eu admiro demais.
Não, eles não me patrocinam. Na verdade, infelizmente, a Darkside, eu acho que ela sabe que ela é tão incrível e ela não patrocina ninguém, não precisa, porque a gente faz publicidade dela, porque a gente que gosta de literatura, que gosta de história, não tem como não amar essa editora. Eu tô colocando aqui para vocês umas imagens desse livro, só que tudo que a Darkside faz, tudo que a Darkside lança é desse jeitinho aqui. É o sonho de consumo de todo maluco que ama livro. Então, de acordo com o site da Darkside, a publicação foi no dia 23 de abril de 2024. A Kate Moore provou para o mundo o que aconteceu de fato com as garotas que brilhavam e limpou de uma vez por todas a reputação dessas pobres garotas. E agora, os seus espíritos podem descansar em paz, porque o mundo já está começando a saber a verdade sobre o lindo exemplo que vocês foram. E hoje é isso, gente. Fala aí, conta pra mim. É ou não é uma história incrível? Tanto a história da Marie, do início ao fim, quanto as leis trabalhistas e o trabalho da Kate Moore de limpar a reputação dessas meninas, que até hoje ainda existiam pessoas que ficavam em dúvida se o que tinha feito mal para elas de fato era o rádio. Muito obrigada por ficarem comigo aqui até agora. Beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.